not touch crypto in a million years. Volodymyr Zelensky's address to a joint session of Congress. Weakness in the tech sector. NASDAQ is approaching a 33% decline. Orders from China are down 40%. Bem-vindos a mais um News Report, o nosso formato mais curto e mais sucinto, direto às notícias desta semana. Vamos começar pela moeda digital do Laos. O Banco Central do Laos começou esta terça-feira passada a testar uma moeda digital nacional com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços financeiros num dos países mais pobres do Sudeste Asiático. O teste está a ser conduzido com a ajuda de uma empresa japonesa de tecnologia, através do uso da blockchain. E para quem não saiba o que é exatamente a blockchain, basicamente é um registro descentralizado de transações, uma base de dados digital e uma tecnologia subjacente que é, por exemplo, subjacente à rede da Bitcoin e a outras criptomoedas e que possui o potencial de suportar grande variedade de negócios através de descentralização da sua rede base. Nas criptomoedas, o sistema é descentralizado e o utilizador permanece anónimo, enquanto no uso de uma moeda governamental, os ativos digitais são emitidos e regulados por uma autoridade central. Okay. Neste caso, o Banco Central do Laos é uma empresa, recorreu a uma empresa japonesa, a Soramitsu, e assinaram na segunda-feira passada um memorando de entendimento para lançar esta moeda digital nacional, de acordo com o diário económico japonês Nikkei Asia. A moeda vai ser distribuída aos clientes nos bancos comerciais e pode ser utilizada como meio de pagamento nas empresas do Laos, bem como pode ser transferida através da leitura de QR Codes em telemóveis, sem necessidade de uma conta bancária. O Laos procura, assim, através desta forma, que os serviços financeiros estejam mais acessíveis à população, num país onde cerca de 70% dos 7,5 milhões de pessoas, que é a população, não têm acesso a uma conta bancária. E, portanto, existe aqui uma vontade de conectar pessoas a um sistema financeiro. A nação é uma das mais pobres do Sudeste Asiático e vai explorar estas transações digitais também com o Camboja, onde a Soramitsu também já ajudou a criar uma moeda, o Bakong, que, aliás, eu já haveria referido aqui num podcast anterior, no ano de 2020. Aqui eu gostava de perguntar, de facto, quão descentralizada é esta blockchain, não é? Aparentemente, uma blockchain governamental tem um nível muito baixo de descentralização, porque na realidade a moeda digital não usa muito as capacidades da blockchain no que diz respeito à descentralização, mas sim no interesse de centralizar e poder assim controlar a sua moeda digital. Aliás, um dos objetivos do Laos é conseguir uma maior eficiência nas políticas monetárias do governo. E, portanto, é bonito, mas não é bem Bitcoin. Tópico número 2. A Lightning Network acaba de demonstrar agora, por estatísticas, que está com crescimento exponencial e acho que aqui gostava de referir duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, entender que os pagamentos em Bitcoin na rede de Lightning alcançaram um máximo histórico no que toca à capacidade e à quantidade de Bitcoin que está locked nos canais de pagamento. A rede tem hoje mais de 5.420 bitcoins, o que representa um aumento substancial desde os 3.350 que tinha no início do ano de 2022. E é importante perceber também que a capacidade dos canais de pagamento cresceu 63% desde o início do ano passado. Portanto, é um aumento brutal, quer na BTC, que está locked neste sistema, quer na capacidade deste sistema em processar pagamentos. A Lightning Network foi concebida basicamente para resolver alguns dos problemas base que existiam na mainnet da Bitcoin. Alguns deles, nomeadamente, seriam a baixa velocidade das transações, que estava a afetar a rede, e também as taxas altas que eram pagadas nas transações base da rede da Bitcoin. Através deste gráfico podemos ver de uma forma visual o crescimento da quantidade de Bitcoin presente na rede e comparar isto com a quantidade de dólares. Se queres saber mais sobre Lightning Network, eu convidava-te a ficar atento, porque em breve eu e o Rui Queiroz vamos lançar, portanto o Rui Queiroz, o nosso manager do Discord, vamos lançar um webinar específico onde vamos explicar como funciona a Lightning Network, quais são as aplicações e tudo o que roda à volta deste sistema, que é hoje a maior second layer da Bitcoin. A Nigéria define um plano diferente para as suas notas bancárias. A Nigéria tinha o plano de substituir as suas notas por novas notas que iriam entrar em circulação, mas depois de ter problemas e instalar-se total caos
no acesso aos ATMs para levantamento de notas, o governo foi obrigado a adiar o lançamento das novas notas. Era suposto as notas antigas do país deixarem de ser legal tender no dia 11 de fevereiro, mas o Supremo Tribunal do país suspendeu a deadline porque os bancos não conseguiam distribuir as notas de forma eficiente, notas da nova Naira. Naira ou Naira, aqui peço desculpa se estou a mencionar mal o nome da moeda. Os nigerianos passavam horas em frente de filas para depositar as notas antigas e levantar as novas, e apesar disso a maior parte da população não conseguiu levantar o dinheiro suficiente sequer para pagar as despesas diárias. Isto levou a um grande descontentamento, ao caos, e devido à impossibilidade de substituírem as suas notas, os bancos acabaram por ser alvos de ataques e de vandalismo por todo o país, tal como pode ver pelo vídeo seguinte. O Senado do Mississippi aprova uma lei histórica relativamente, neste caso, à mineração. Right to Mine, é assim que se chama a bill, que foi aprovada pelo estado do Mississippi. Esta lei basicamente protege qualquer pessoa ou empresa que queira fazer mineração de Bitcoin e protege-o por forma a que não possa ser discriminado das mais variadas formas. Com a implementação desta lei, passa a ser legal no estado de Mississippi correr nodes, quer seja com um propósito individual, um privado, ou seja um negócio de mineração, um mining farm ou algo do género. Entre os muitos pontos desta nova lei é destacar o seguinte: em primeiro lugar, o reconhecimento de que a mineração de Bitcoin como negócio criou vários empregos, milhares de empregos e gerou bilhões de dólares de valor que é positivo para a economia americana. De alguma maneira entender também o reconhecimento de que a mineração de Bitcoin tem o potencial de estabilizar as redes de energia. Já falámos também aqui de como é que isso pode acontecer, de como é que a ambição até de criar energia limpa pode ser ajudada com mineração de Bitcoin para tornar útil e rentável a exploração de novos parques, nomeadamente eólicos ou solares, e portanto a contribuição positiva da Bitcoin é reconhecida também nesta bill, e a redefinição de alguns conceitos como blockchain, digital asset mining, digital asset mining business e node. Entre outros termos, estes são termos que passaram a fazer parte da legislação, no sentido de poder definir vários enquadramentos diferentes para a lei. E, enfim, esta é uma intervenção política na área das criptomoedas e parece-nos aqui que é importante reconhecer isto. A partir do momento que uma lei destas é aprovada num Estado americano, conseguimos perceber que há um caminho favorável a mining de criptomoedas, quando, por exemplo, em outros enquadramentos de legislação, nomeadamente na Europa, aquilo que se receia é que se vá no sentido oposto, precisamente no sentido de tentar identificar locais de mining e tentar legislar contra a possibilidade de se fazer mineração de outras criptomoedas. Isto tudo numa grande agenda de se criar uma Central Bank Digital Currency ligada ao euro e, portanto, criando concorrência na área do dinheiro. Parabéns aos Estados Unidos, neste caso do Mississippi, porque parece estar a trilhar um caminho mais interessante e mais promotor da liberdade. Não tão promotor da liberdade é o SEC ter processado o Binance. Na verdade não é bem isto, este é o nome que dão à notícia, mas o SEC considera que a stablecoin da Binance é uma security e assim ameaçou processar a Paxos, que é a empresa que gera esta criptomoeda do Binance, esta stablecoin. Um porta-voz do Binance diz que a BUSD é emitida pela Paxos e que é uma stablecoin das mais transparentes que existem. O SEC tem estado a perseguir e a fechar o cerco a vários setores de criptomoedas, a DeFi, a stablecoins, a staking e lending, são tudo recentes produtos e estão identificados pelo SEC como algo que são alvos a abater, aparentemente. Gary Gensler já tinha dito que as stablecoins deveriam ter uma regulação específica e também infelizmente, também já teria dito
que a emissão destas stablecoins deveria estar associada apenas aos bancos. Já foi falado também no podcast em 2023 que esta perseguição às stablecoins poderia ser uma tendência e que haveria uma intensificação da regulação no mundo das criptomoedas e que o CZ e o Binance seriam os principais alvos na mira do SEC. Isto foi referido nestes episódios onde falei de stablecoins e da concorrência ao dólar e destronar o dólar como moeda de referência mundial e, enfim, era daquelas coisas onde eu gostava de estar errado, mas aparentemente aquilo que previ é o que está hoje a acontecer. A perseguição do SEC aos serviços de staking pode ter também grandes consequências para outra empresa, a Lido. A Lido é também uma vítima da perseguição da regulamentação do SEC e o Lido é um protocolo, basicamente, que concentra cerca de 30% de todo o Ethereum staked hoje, e isto não é um valor nada pequeno. Também já foi mencionado aqui num episódio. Se querem saber mais sobre Lido, vejam este episódio da temporada 7, é o episódio 3, onde eu exploro em detalhe o que é Lido e como funciona. Basicamente, depois de também o Kraken ter pago uma multa e ter suspendido os serviços de staking nos Estados Unidos, é lógico começarmos a especular, afinal, que consequências poderão surgir se a SEC considerar ilegal e que nenhum cidadão americano possa integrar serviços ou protocolos de staking em solo americano. Isto vai alterar profundamente o panorama cripto nos Estados Unidos e ao vermos também que existe uma concentração grande de Ethereum staked, falámos disso também recentemente no Bitcoin Talks, este stake de Ethereum ainda não é hoje possível de ser levantado e há aqui um possível desencontro entre a quantidade de pessoas que possam agora querer retirar o seu Ethereum deste stake e que vão poder fazê-lo agora com a implementação do Hard Fork Xangai. Essas pessoas, ao retirarem, podemos assistir a um outro movimento consequência deste processo, que seja as pessoas não se sentirem seguras o suficiente para colocarem Ethereum locked para o stake do Ethereum, e podemos assistir aqui a uma variação muito grande da quantidade de Ethereum que esteja staked para fazer funcionar a rede base do Ethereum, que é hoje baseada em Proof of Stake. Portanto, basicamente o que eu quero dizer com isto é pode haver uma redução significativa de stake porque algumas pessoas vão retirar e na sua substituição outras pessoas podem não colocar em stake porque eventualmente têm medo e querem esperar para perceber o que é que a lei vai permitir, porque se fazer staking for ilegal, provavelmente ninguém quer estar envolvido nisto. Eu acho que é algo a estarmos atentos e que vamos presenciar nos próximos meses. A Rússia finalmente parece estar pronta para implementar a sua CBDC. A Rússia já há algum tempo que vinha a fazer os primeiros testes da sua própria CBDC e, ao que consta, a 1 de Abril é a data de lançamento para mais uma CBDC. Este lançamento irá envolver vários bancos e consumidores, mas terá um número de transações ainda limitado. Os bancos estão dispostos a fazer parte dos primeiros testes e já estão prontos para começar a realizar transações comerciais e a oferecer os seus serviços através desta CBDC. O planeamento foi iniciado em 2022, mas depois das severas sanções impostas, o roadmap foi acelerado e antecipado para abril deste ano. O Banco Central russo apressou a finalização deste projeto para conseguir escapar a algumas das sanções que foram feitas, nomeadamente relativamente aos pagamentos via SWIFT, imposições essas que foram feitas pela Europa em resultado deste conflito Rússia-Ucrânia. Esta notícia surge depois do Banco Central considerar um potencial Gold-backed token que visava facilitar transações internacionais na expectativa de que um Golden Token criasse um sistema atrativo de pagamentos e de settlement mundial. Hong Kong planeia instalar-se como um crypto hub? Isto é uma pergunta que fazemos no sentido de perceber se de facto é uma alteração na estratégia chinesa ou de um território pertencente à China, porque enquanto os Estados Unidos estão a apertar o cerco a diversos serviços cripto, eventualmente Hong Kong pode querer tornar-se um hub de cripto ou de Web3. Será isto? Hong Kong propôs uma série de regras que permitirão a investidores de retail fazer trading de large caps e provavelmente associadas, portanto, a Bitcoin e Ethereum. Isto era uma questão de tempo, parece-nos, até a China começar a aliviar estas restrições,
no sentido de ganhar terreno numa área onde estava a ficar para trás, porque a China tem sido extremamente fechada relativamente à tolerância com criptomoedas, inclusivamente com mineração. Desde a proibição do trading, que as startups e o talento chinês têm fugido do país com o objetivo de encontrar um sítio mais aberto e receptivo às suas ideias e ao tipo de trabalho que desenvolvem, e com estas propostas Hong Kong pode ver o regresso de algumas startups e a participação de mais talento chinês na área de programação, bem como possível explosão e inovação neste setor. A proposta estipula que todas as exchanges centralizadas obtenham licenças, como custódia segura dos ativos de KYC, conflitos de interesses, cibersegurança, accounting, anti-lavagem de dinheiro, prevenção de má conduta de mercado, entre outras coisas. Estes regulamentos estarão abertos de 31 de março para a frente e as aprovações destas licenças vão decorrer até 1 de junho. Será que temos aqui um possível catalisador para o mercado cripto, ou achas que isto não passa de uma medida com o objetivo de centralizar o ecossistema cripto no território chinês? Deixa a tua opinião nos comentários e por hoje é tudo. Deixa também as tuas opiniões, envia-nos um e-mail com dúvidas caso as tenhas para bitcointalks@editoraself.pt. As tuas ideias vão servir para alimentar também as nossas conversas e discussões, portanto, se queres continuar connosco, contamos também contigo para acender aqui a discussão do nosso lado. Obrigado por ficares até ao fim, boa semana e até ao próximo vídeo.